Bom dia, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês um organizador da boneca Barbie. Esse organizador foi um pedido de uma cliente minha. Ela deu para mim as medidas de um espaço que ela tinha lá para colocar, para guardar as bonecas dela, e é bem grande. Então eu vou passar as medidas para vocês, mas se vocês quiserem fazer menor, pode fazer, porque tem gente que tem só algumas bonecas, né? Ela não, ela tem bastante. Então ela pediu um organizador bem grande. Eu vou passar para vocês agora as medidas e os materiais que a gente vai usar. Você vai cortar quatro vezes no plástico cristal a medida de 20 centímetros por 1 metro. No tricoline, você vai cortar a medida de 1,40 m por 60 centímetros. Você corta uma vez no tricoline, uma vez no nylon acoplado e uma vez no TNT, ou 150 ou o 100. A gente vai precisar também de viés, mais ou menos 12 metros de viés. E para fazer a alcinha, você vai cortar uma vez no tricoline a medida de 60 centímetros por 10 centímetros e no nylon acoplado a medida de 3 centímetros por 60 centímetros. Esses dois para fazer a alcinha. E esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso porta-boneca Barbie, nosso organizador de bonecas. A gente vai colocar a parte do acoplado, que é esse plásticozinho, para baixo assim. Por cima, a gente vai colocar o TNT e por cima do TNT o tecido. Então, vai ficar as costas do tecido por cima do TNT. E aí, aqui por cima vai ficar a frente do tecido. E aí, a gente vai passar a costura em toda a volta desse tecido, em todas as pontas. Depois de costurar o tecido no nylon acoplado e no TNT, eu fiz a costura em toda a volta, ele ficou assim, ó, bem firminho. Essa aqui é a parte de trás, ó, eu passei a costura, e a parte da frente. Então, ele fica bem firminho assim, com o TNT 150. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma marcação aqui, que é o lugar onde eu vou colocar, vou costurar os bolsos onde vai entrar a boneca. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação contando daqui de cima, da ponta do tecido para baixo, 33 centímetros. E aí, ó, eu vou fazer uma marcação e vou passar uma régua, vou passar a régua aqui, ó. Eu já fiz essa marcação com essa canetinha fantasma. Ó, como vocês podem ver aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu fiz essa marcação aqui. Depois de feita essa marcação, eu vou contar de 8 em 8 centímetros. De 8 em 8 centímetros e vou fazer essa outra marcação aqui. Então, eu fiz essa marcação aqui, de lá de cima até aqui, 33 centímetros. Passei uma reta e vou contar de 8 em 8 centímetros. Faço uma marcação, aí depois conto mais 8, faço outra marcação, mais 8, outra marcação, e assim eu faço até o final, que é aqui que eu vou colocar os bolsos para pôr a boneca. Feito isso, eu vou pegar o plástico. Aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço, eu vou pegar os 4 plásticos e em uma das partes de 1 metro, eu vou costurar o viés, tá? Eu vou dobrar o viés dessa forma aqui, eu dobro ele no meio assim, coloco aqui e vou passar uma costura aqui na pontinha, só na parte de cima. Eu vou lá na máquina, então, já vou fazer isso e mostro pra vocês. Então, depois de colocar o viés, a gente vai fazer o seguinte. Já separo aqui os meus grampinhos que eu vou usar. Se você não tem esses grampinhos, você pode usar pregador de roupa, que serve do mesmo jeito. Eu vou alinhar o meu plástico com essa linha que eu fiz aqui embaixo e vou prender ele com 2 grampinhos aqui na lateral, só para ele não ficar saindo do lugar. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma caneta dessas aqui, que é para marcar CD, e eu vou fazer marcações aqui no plástico, marcações de 13 em 13 centímetros.
E aí, eu vou fazer assim, ó. Não é no tecido, tá, gente? É no plástico. Você vai marcar 13 centímetros, aí você marca uma bolinha bem na pontinha. Marca mais 13 centímetros, mais 13 e vai fazer isso até o final, tá? E aqui na parte de cima, você vai marcar 13 centímetros também, só que não com essa caneta aqui que não sai. Você vai usar a canetinha fantasma, que depois você pode apagar. Então, aí aqui em cima, no seu viés, você vai marcar 13 centímetros, 13, e você vai marcar até o final. Depois de fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Essa bolinha que eu marquei aqui, de 13 centímetros, eu vou colocar ela em cima dessa marcação que eu fiz aqui embaixo no tecido de 8 centímetros. Eu levanto aqui, coloco a marcação que eu fiz no plástico em cima da marcação que eu fiz no tecido. E aí, vai ficar esse vão aqui embaixo. Então, eu aperto aqui no meio e faço uma dobrinha de 1 centímetro para um lado e uma dobrinha de 1 centímetro para o outro lado. Desse jeito. E aí, eu seguro uma preguinha com um grampinho e a outra preguinha com outro grampo. E aí, eu faço isso até o final. Eu pego a outra marcação que eu fiz, de 13 centímetros, coloco em cima da marcação que eu fiz aqui, de 8 centímetros, seguro com essa mão e com a outra eu ajeito o plástico. Eu faço uma dobrinha para um lado, já posso segurar. E aí, não deixo a marcação do plástico sair de cima da marcação do tecido. E faço a outra dobrinha pro outro lado. E depois que eu fizer isso até o final do plástico, ele vai ficar desse jeito aqui. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou passar o viés aqui em cima de todas essas pregas. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o viés, não precisa abrir o viés, a gente coloca ele aqui na pontinha e segura com um grampinho e a gente vai passar uma costura bem aqui, com um pezinho de máquina. Eu tiro o grampinho e com essa mão eu seguro a prega para ela não sair do lugar. Feito isso, eu já corto o viés. E aí, eu vou desvirar e vou passar ele pro outro lado. Só que eu não vou costurar agora. Eu vou deixar pra costurar na hora que eu for colocar ele no tecido. Eu só dobro ele, vinco e deixo ele prontinho pra colocar lá no tecido. E aí, vai ficar dessa forma os bolsinhos. Então, pessoal, depois que eu coloquei o viés no plástico, eu volto aqui no meu tecido e eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui na parte de cima, onde a gente já fez umas marcações, a gente fez uma marcação aqui embaixo, uma reta. E aí, nessa marcação que tá aqui, a gente já tem as marcações aqui de 8 em 8 centímetros. Nessas marcações aqui de 8 centímetros que eu já fiz, que a gente já tinha feito, eu vou subir 20 centímetros,
tá? Então, a partir daqui pra cá, 8 centímetros, daqui pra cá, 8, daqui pra cá, 8. E nessas mesmas marcações, eu vou subir 20 centímetros, que é aqui que a gente vai prender o nosso plástico, e aí aqui a gente vai passar uma costura em cima do plástico também para prender ele aqui. A gente vai fazer isso desse jeitinho aqui, ó. A gente pega o viés, dobra ele para dentro, assim, e a gente vai posicionar ele aqui nessa linha aqui de baixo. A gente segura o plástico aqui na lateral com o grampinho, segura aqui em cima também. E aí, a gente vai prender o nosso plástico aqui, vai passar uma costura, pondo o viés pra dentro, passa a costura reta aqui. E aí, nessas marcações aqui, que a gente fez de 20 centímetros, a gente também vai passar uma costura bem aqui assim. E é desse jeito que ficam os bolsinhos prontos. Olha, eu passei uma costura reta aqui nessa lateral e aqui até o final do tecido e passei a costura entre os bolsinhos. Entre cada bolsinho, eu passei uma costura. E aí, aqui a gente vai colocar as bonecas. Aí, aqui, ó, sobrou um pouquinho de plástico, a gente corta esse excesso, né? Pra depois a gente fazer o acabamento aqui. Aí, daqui pra baixo, pessoal, a gente conta mais 30 centímetros e coloca o próximo bolso desse. Olha só, pessoal, como que fica com os bolsos já costurados. Eu coloquei um controle remoto ali pra vocês verem como que fica. E agora, a gente vai fazer a alcinha pra gente prender ele na parede. Para fazer a alcinha, nós vamos usar 4 alcinhas como essas aqui. São 4 de 15 centímetros por 3 centímetros. Você vai recortar no tecido uma tira de 60 centímetros por 10 centímetros. E você vai recortar também uma tirinha de 3 centímetros por 60 centímetros no acoplado. E aí, para fazer, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua tira de tecido, na parte de cima do seu tecido, a parte principal, você vai colocar a tirinha do acoplado bem aqui em cima, na pontinha, e vai passar uma costura aqui, desse jeitinho. Eu vou fazer com outra linha, mas aí você faz com a linha da mesma cor do tecido. Você passa essa costura aqui, aí você vai dobrar para o outro lado dessa forma aqui, dobra de novo, e aí você pega essa parte aqui e dobra para dentro, e vai fazer assim. Passa o ferro bonitinho, e aí você vai passar a costura com o pezinho de máquina aqui nessa ponta e aqui nessa ponta. E aí, a sua tira de alça vai estar pronta. Aí, você corta de 15 em 15 centímetros. Agora que a alcinha tá pronta e reservada, eu vou colocar o viés aqui na parte de cima. E a hora que eu desvirar o viés pra lá, é a hora que eu vou colocar a alcinha. Eu vou abrir o meu viés, vou posicionar ele aqui na beiradinha, a parte da beiradinha do meu viés com a beiradinha do meu tecido, e vou passar uma costura aqui. Agora, eu vou dobrar o meu viés pro lado de trás e vou colocar a alcinha. Então, a primeira alcinha, eu vou posicionar ela aqui a 2,5 centímetros do final do tecido. Eu dobro ela no meio e coloco ela aqui pra baixo. Passo o viés por cima e prendo com o meu grampinho. Aí, eu vou contar aqui, a partir do final, de onde eu coloquei a alcinha, 13 centímetros, eu vou colocar a próxima.
Passo o viés por cima e seguro com o grampinho. Agora, eu vou no final do outro lado e vou contar também 2,5 centímetros e coloco mais uma alcinha. Ponho o viés por cima, seguro com o grampinho. E aí, aqui eu conto 13 centímetros e coloco a próxima, a última alcinha. Desse jeitinho. Seguro aqui com o meu grampinho. Agora, eu vou virar do outro lado e vou passar uma costura aqui nessa valinha, com a cor do mesmo, com a cor da linha da mesma cor do viés. Eu vou passar a costura bem aqui nessa valinha, entre o tecido e o viés. Agora, eu volto aqui pro começo, dobro a minha alcinha pra cima e vou passar uma costurinha aqui nessa ponta pra prender essa alcinha assim pra cima. E vai ficar desse jeito as alcinhas prontas. Essa é a parte de cima, né? E essa aqui fica sendo a parte de trás. Agora, a gente vai passar o viés em toda essa volta aqui, até lá embaixo, dos dois lados e na parte de baixo também, no final do tecido. E olha só, pessoal, como ficou o nosso porta-bonecas pronto. Ele ficou com 27 bolsos e lá no final sobrou um pedacinho de tecido. Eu recortei um pedacinho de plástico também, colei, fiz um bolso maior, né? Que dá pra colocar alguma roupinha ou algum acessório, algum sapatinho da boneca Barbie. Tá? Então, ele ficou com 27 bolsos que cabe uma boneca cada um, e lá no final um bolsinho maior para guardar algum acessório da boneca, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.